Só fazer uma pequena explicação aqui sobre a causalidade vertical, que é a ideia do Wolfgang Schmidt. É o seguinte, o nosso mundo, que é o plano material, né, ele é descrito pelo Wolfgang Schmidt como algo cartesiano, vamos dizer assim, onde a nossa realidade, né, ela se configura nesse plano, né, que seria o plano material, certo? Onde você observa os fenômenos, vamos dizer assim, tangíveis, né? Então, a causalidade vertical é uma incidência de algo que vem superior a esse plano da nossa realidade, certo? Então nós temos aqui um plano material da nossa realidade, certo? E algo de fora, certo? Interage com o nosso mundo criando, certo? Por exemplo, o colapso da função de onda da mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, nós temos um operador matemático, certo? Que ele é um operador num espaço de possibilidades, certo? Quânticas. Essa função de onda aqui, certo? Ela representa todas as possibilidades de um sistema, certo? Para descrever o sistema. Então ela tem que colapsar de alguma forma numa energia, certo? Que é um dado desse plano, certo? Que se correlaciona ao mesmo tempo com a mesma função de onda, né? Que interagem os dois planos. Então, se a gente pensar que o H é um operador da causalidade vertical, o E é o seu, que a gente chama na matemática de alto valor, certo? Alto valor, ou seja, o valor real que deve ser medido, tá? Essa palavra real, ela tem duas conectações: real porque é do nosso plano e real porque é um número real da matemática. Então, o seguinte, esse operador aqui, ele admite, certo, uma construção fora do nosso plano da realidade, ou seja, ele é dado pelo o quadrado da constante de Planck, 2m, laplaciano, mais a energia potencial. Então, esse operador é aplicado sobre a função de onda, que é a função de onda da partícula. Essa função de onda da partícula, ela funciona como um autovetor, né, do sistema, ou seja, ela guarda todas as informações das possibilidades do sistema. Então, para você construir uma solução de uma equação da mecânica quântica, você precisa construir essa solução como uma combinação linear, né, das soluções de uma base de possibilidades do sistema, certo? Então você tem um determinado resultado, né, associado a uma determinada probabilidade, né, e assim por diante. Então, essa função de onda do sistema, ela é construída com a combinação das probabilidades, certo, de cada estado do sistema. Então, esse autovetor, ele representa um determinado estado ou um conjunto de estados, certo? Como está mostrado aqui, um conjunto de estados. Então, ele pode ser um estado em particular, um conjunto de estados. Então, quando você constrói isso como solução da equação, né, você tem as probabilidades de que cada estado aconteça. Então, no caso aqui, né, nós temos probabilidades α1, α2, α3, αn. Então, o que acontece? Se você tem um determinado fenômeno, né, um aparato aqui, construído no mundo físico, certo? Para observação de um determinado fenômeno, certo? Como o da fenda dupla, né, que é um elétron passando por duas fendas. Você quer saber qual das fendas ele vai passar, se é pela fenda A, se é pela fenda B. Então, classicamente, você tem
ou passa pela fenda A, um resultado A, ou passa pela fenda B, um resultado B. Mas quanticamente você observa uma interferência, né? Ou seja, essa partícula que é o elétron, certo? Ela começa a ter uma propriedade tanto de partícula como de onda, né? Onda e partícula. Então isso só pode ser explicado, né, se você admitir um resultado como um estado quântico, né, que pode ser descrito construído por esses conjunto de possibilidades. Então, mesmo que você detecte que uma partícula passe por uma fenda ou passe por outra, no conjunto de todas as construções possíveis desse resultado, você vai obter no final uma figura de interferência que mostra que ela, vamos dizer assim, interferiu, né, o resultado de uma fenda com o resultado da outra. Ou seja, a onda que passou por um lado interfere com a que passou pelo outro. Esse caráter de se dividir entre esses dois caminhos é que dá interferência. Então o que acontece? Esse operador aqui, né, ele tem uma componente, né, que é predita na equação, né, como um operador que não está no espaço real, certo? Ele é um operador abstrato, certo? Abstrato. E esse resultado que é da energia, né, é um resultado real. Então, se você tem um estado N, né, para um dado estado N, você vai ter uma energia EN. Né? Então, você tem a operação dessa grandeza sobre o resultado, sobre o estado da função de onda, dando como resultado uma energia em particular. Então, o colapso da função de onda é quando você tem um único resultado particular de uma série de resultados possíveis. Embora você tenha a série de resultados possíveis, você não sabe qual é, né, o iésimo resultado que vai ser dado como resultado do seu experimento numa medida. Né? Então, se você prosseguir fazendo N medidas, você vai construir todo esse espectro de possibilidades. Então, essa causação descendente aqui, que é o colapso da função de onda, é que é mencionado aí pelo Wolfgang Schmidt.